Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Simone Sales e é um prazer recebê-los para mais uma live promovida pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdo sobre gestão condominial do Brasil. Hoje, nós vamos trazer um debate bem dinâmico, com troca de conteúdo entre síndicos, com a participação de um advogado especialista na área condominial e vamos enriquecer o conhecimento sobre a gestão condominial. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site da prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos, queremos agradecer também aos nossos apoiadores que tornam este encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e também a Condoasp, Assessoria Condominial. São empresas que ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Assim como no último encontro do Meet dos Síndicos, hoje também teremos um advogado especialista participando das nossas lives. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia com Síndicos e Condomínios. E hoje quem estará conosco é o Dr. Paulo José, advogado condominial e imobiliário. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço imensamente pelo convite. Espero ajudar nas dúvidas e nos questionamentos. Detalhe, temas de suma importância. Fica à disposição. Daqui a pouco, no final da live, ele retorna para responder as perguntas jurídicas enviadas por vocês lá no chat. Até já, doutor Paulo. O tema de hoje é vital: o perigo da omissão. Sabemos que o síndico responde por ação e principalmente por omissão diante de riscos conhecidos. Para essa conversa, recebam agora o Ismael Santana Silva. Ele é síndico profissional com atuação no Distrito Federal, com bacharel em administração, especialização em governança corporativa, controle interno e compliance, além de MBA em gestão de projetos. Seja bem-vindo, Ismael. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui, né, para ajudar nessas dúvidas. A gente que tem bastante prática hoje no mercado, então a gente está aqui para auxiliar da melhor forma possível. Obrigada, Ismael. Agora vamos chamar também a Natália Cruz, síndica profissional com atuação no Ceará. Ela também é advogada condominial e imobiliária há quase 10 anos, pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil. Bem-vinda, Natália. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com um pouquinho aqui da minha experiência e vivência. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, então. Vamos começar pelo bloco 1, com a responsabilidade pela manutenção. Muitas vezes a omissão começa na tentativa de economizar o caixa do condomínio, mas o custo jurídico pode ser muito maior. Antes de começar as perguntas do primeiro bloco, vamos ver um recadinho da Condoasp, nosso apoiador do Meet dos Síndicos. Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. Para você que é síndico e quer tornar sua gestão mais eficiente, conte com o apoio da Condoasp, assessoria condominial. Acesse condoasp.com.br. Vamos começar agora falando sobre a responsabilidade pela manutenção. Na prática, quais as manutenções que os síndicos mais negligenciam e que representam o maior risco da responsabilidade civil e criminal? Pode começar por você, Natália. Eu vejo que muitas manutenções são priorizadas aquelas mais visíveis, né?
Aquelas que quando a gente entra no condomínio e vai andando até nossas residências, elas são as prioridades porque são as mais facilmente visualizadas pelos moradores. Então, as mais facilmente, vamos dizer assim, que na sua ausência vão passar despercebidos e na sua presença serão objetos, por exemplo, de elogio, né? De percepção. Então a gente acaba priorizando essas. Consequentemente, quando a gente tem uma manutenção que ela é mais invisível aos olhos, ela acaba perdendo um pouco a prioridade, quando na verdade são essas que são as mais importantes. Uma manutenção elétrica, né, uma verificação uma vez ao ano de todo o quadro elétrico do condomínio, ele é muito importante, porque a gente consegue verificar se existe algum curto, se existe algo que não está conforme deveria. Eu bato muito que principalmente em condomínios, né, implantação, condomínios novos, que são aqueles 5 primeiros anos de condomínio, precisa que haja um acompanhamento mais próximo, principalmente dessas manutenções invisíveis, né? A parte elétrica, uma parte hidráulica, a questão de infiltrações. Muitas vezes as pessoas não fazem manutenções na fachada, verificações, né? Por se tratar de algo que é um alto custo, então acaba sendo negligenciado. E a gente sabe que condomínios de implantação, se a gente não faz todas as manutenções, acaba que se perde a garantia e perde o direito de pleitear algo junto à construtora, quando é necessário, né? Então, é importante que hajam esses acompanhamentos. Muitos condomínios não fazem um acompanhamento preventivo de esquadrias, de guarda-corpo, porque realmente é algo tão rotineiro que a gente não enxerga. A gente acaba priorizando aqueles que todo mundo vê, né? É uma manutenção no gerador, é uma manutenção nas luzes, uma manutenção de academia, de piscina, que a gente sabe que é mais rotineiro, mas essas coisas, entre aspas, menores, são as mais importantes. Então, a gente precisa colocar na nossa rotina que manutenções preventivas vão muito além do que aquelas clichês. É exatamente atender, atingir todo o condomínio. Você quer responder, Ismael, a pergunta? Sim, pode ser. Olha, na prática, o que mais preocupa não são grandes reformas, né, grandes obras, mas são justamente aquelas manutenções silenciosas, aquelas que não aparecem. Eu destacaria 3 pontos críticos. O primeiro delas são aquelas partes elétricas, né, os sistemas elétricos. São quadros antigos que tem uma sobrecarga elétrica e pode também ocasionar risco real de incêndio. O segundo, eu destacaria os elevadores. Não só contratos de manutenções, né? E também aquelas fiscalizações mensais. Sempre estar atento a essas questões. O terceiro seria a estrutura e infiltrações, porque começam pequenas e quando aparece de forma visível, o problema já é estrutural. Então, são esses os erros, né? O erro é o síndico achar que são manutenções e não que não, desculpa. O erro é o síndico achar que as manutenções é custo, quando na verdade é uma proteção jurídica. Ismael, como o síndico deve agir quando a Assembleia reprova uma obra de manutenção urgente e necessária para a segurança do prédio? Se o síndico ele quer uma proteção jurídica, ele precisa criar rotinas. Não é reação. O ideal é rondas operacionais diárias, semanais, dependendo do porte, e a vistoria técnica mensal, pelo menos mensal. Ponto mais importante é a frequência, fazer um checklist, os relatórios simples e sempre documentar. Tem sempre que documentar, fotografar, deixar bem evidenciado a necessidade, né, deixar sempre a real situação documentada para que possa levar ao conselho, possa levar aos moradores e levar até a Assembleia. Sim. E vale lembrar também que uma ata bem feita, né, no momento da Assembleia, ela vai corroborar muito bem também com a situação do síndico,
ele leva já a documentação, né, com os orçamentos, né, com essas rondas que você comentou, e aí ele mostra na ata que ele fez ele demonstrou quais as necessidades dessas obras, né, dessas manutenções que são urgentes e necessárias para o prédio, e mesmo assim a Assembleia decidiu não aprovar essa obra. Então ele fica resguardado porque ele que é civil e criminalmente responsável pelo condomínio. Então é importante que a gente faça essa ata, né, bem feita, para que fique resguardado dessa responsabilidade. Só complementando a sua resposta. Exatamente. O Natália síndico, ele é retornou. responsável, né? Exatamente. No segundo bloco, vamos começar a conversa sobre gestão de risco e fiscalização. Não basta saber que o problema existe, é preciso ter método para fiscalizar e agir preventivamente. Mas antes disso, vamos para um rápido vídeo do nosso apoiador HR Digital, o banco dos condomínios. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Para você que é síndico que sofre com inadimplência do seu condomínio, conte com a garantia de receita condominial do HR Digital, o banco dos condomínios. Acesse o site hrdigital.scd.com.br. Agora vamos continuar com o nosso bate-papo. Para vocês, qual é a postura que devemos ter ao identificar um vício construtivo ou uma falha estrutural que a construtora ou gestões anteriores ignoraram, como uma reforma mal feita em área comum que gerou um dano oculto na rede elétrica, por exemplo? Pode começar, Ismael. Nesse caso, a gente volta também naquela outra parte que a gente mencionou, que é a parte da documentação, né? É muito importante também a gente ter um embasamento daquele fato, seja através de um laudo estrutural, né? Porque isso tudo facilita a gente numa gestão transparente, né? Evita aquela responsabilidade, como você mencionou na outra parte, né? Tira a responsabilidade do síndico, né? E aí não se torna negligência. Então, neste caso, a situação importante nesse caso é sempre contratar um laudo estrutural, evidenciar todos os fatos para que a gente possa tomar as medidas corretas, né, e as medidas corretivas. Sim, obrigada. Agora a Natália voltou com a gente, né? Tá tudo normal. Você quer comentar e complementar a resposta, Natália, por favor? Poderia, por gentileza, só porque eu entrei no início da resposta dele. Sim. A primeira pergunta é: qual é a postura que devemos ter ao identificar um vício construtivo ou falha estrutural que a construtora ou gestões anteriores ignoraram, como, por exemplo, uma reforma mal feita em área comum que gerou um dano oculto na rede elétrica, por exemplo? Eu sempre gosto de me resguardar, né? Então é importante que todo o ocorrido, todo aquele histórico seja publicizado para os condôminos, né? Alinhado junto ao conselho, que é muito importante o conselho, né, nas nossas gestões. Caso haja algum documento que a gente possa realmente juntar, fazer o famoso dossiê do ocorrido, né? Levar para uma assembleia para esclarecer que aquela é a situação daquela questão, né? Aquela problemática existe e que precisa de uma tratativa, né? Até porque a gente recebeu de outras gestões, né? Mas está conosco. Então aquela obrigação passa a ser nossa, aquela responsabilidade passa a ser nossa. E a gente não pode ser omisso. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que pode até ter acontecido no passado, mas que precisa ser resolvido agora, né?
Então, a gente se respaldando com todos os fatos e trazendo realmente soluções, porque os moradores não querem saber dos problemas, eles querem as soluções. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esses dois lados. Muito obrigada pela resposta, Natália. E aproveitando para continuar, Natália, com você. Natália, com que frequência devemos documentar as rondas e vistorias para que o síndico tenha um escudo jurídico caso ocorra um acidente inesperado? Perfeito. É muito importante que o síndico, principalmente o síndico profissional, tenha olhos e ouvidos ali no condomínio. Então, eu sempre digo que é importante a gente contar com um time, uma equipe, não apenas funcionários, não apenas prestadores de serviço. Então, é importante que aquela equipe que está ali diariamente no condomínio esteja treinada e preparada para observar. Então, uma pessoa que está ali, um profissional que está ali atuando na limpeza de uma escada, ele tem que observar sempre que for limpar aquela escada, observar se aquele corrimão está bem fixado, se está tudo certo, se existe uma necessidade de uma troca de uma lâmpada quando ele vai limpar aquele corredor. Então, eu sempre prezo muito, e eu acho muito importante que isso seja adotado nas gestões, treinamentos, capacitações para a equipe, para identificar, para eles não serem aquela visão fechada, mas verem de forma ampla. Você quer continuar, Ismael? Comentar, complementar a resposta? Gostaria de complementar, sim, sobre a frequência. Neste caso, igual a nossa amiga Natália falou, eu sempre gosto também de entrar com duas situações. São dois diagnósticos, né? Quando a gente assume o condomínio, a gente entra com aquele diagnóstico predial. São os 3 primeiros meses que a gente vai emitir tanto um relatório financeiro quanto um relatório estrutural. São aquelas situações que são visíveis, né, ao olho do síndico, ao olho da equipe que faz a administração daquele edifício. Então a gente pontua, igual a Natália falou, são corrimões que tem algum ferro exposto que possa vir a acontecer algum acidente, verificar as bombas de incêndio. Então são todos esses pontos que resguarda o condomínio e que previne, né, futuramente para que não ocorra eventuais acidentes, né, eventuais situações que possam trazer uma dor financeira maior e, além do mais, de dor financeira, trazer um risco à vida daqueles moradores que residem naquele edifício. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, Ismael. Podemos passar para o próximo bloco agora, que é postura profissional e prevenção. O síndico bem preparado não espera o problema acontecer. Ele trabalha para que ele não exista. Mas mesmo o síndico mais preparado precisa de um back-office de apoio. Sistemas que facilitem a gestão para isso. Vamos ver um vídeo sobre o Classicom e voltamos já. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Vocês gostaram? Os síndicos que usam Classicom contam com calendário anual de manutenções e conservações condominiais e calendário mensal de obrigações condominiais, que certamente facilitam na gestão dos riscos e prevenções. Acesse condoasp.com.br para mais informações. E não esqueçam que no próximo bloco, vamos apresentar algo que, para quem deseja ser um síndico com alta performance e eficiência, é essencial. Vamos continuar nosso bate-papo com esses dois síndicos profissionais que ainda temos muito para falar. Na experiência de vocês, como convencer o conselho e os moradores de que uma manutenção preventiva é investimento e não apenas um gasto? Pode ser com você, Natália. Pronto. É importante a gente sempre ter em mente, eu acho que antes de qualquer coisa, de que
a administração, a gestão de um condomínio, ela não é inimiga do conselho, nem o conselho, né, é inimigo do condomínio, assim como os moradores. Todos temos papéis importantes, né? Os moradores têm o dever de zelar pelo seu condomínio, assim como o conselho. Então, quando existe, primeiramente, essa consciência em todos, já é um grande passo para compreender as atribuições de um síndico e suas obrigações, né? Eu sempre trago nas assembleias uma apresentação e nessa apresentação eu inicio com aquele artigo do Código Civil onde fala das atribuições de um síndico e explico que é nossa obrigação manter a ordem do condomínio, né? Ter as manutenções obrigatórias. E explico a diferença, e aí eu trago normalmente em valores mesmo, a diferença da manutenção preventiva para uma manutenção corretiva e para uma urgência, né? Eu posso dar um exemplo de um motor de portão. Se eu faço as manutenções preventivas, é um valor. Se eu tenho que fazer uma manutenção corretiva porque ele teve um defeito, é outro valor. Mas se esse, além de dar um defeito, é durante uma madrugada, ou um feriado, ou um réveillon, por exemplo, ele vai ser muito mais custoso. Então, quando a gente traz em números, a gente consegue exemplificar e apresentar para os moradores realmente muito mais desenhado, fica mais claro para eles que é muito mais interessante uma manutenção preventiva, né, que vai manter aquilo ali, todo o alicerce do condomínio firme, do que a gente ficar sempre apagando incêndios, né, vamos dizer assim, e tendo custos que poderiam ser evitados. Então, eu acho que tudo é apresentar com antecedência e apresentar realmente colocando para a realidade do condomínio. Assim fica mais fácil de todos compreenderem o seu papel e a sua importância. Sim. Ismael, você quer colaborar com essa resposta também? Sim. O síndico ele precisa parar de falar só de gastos e começar a falar sobre consequências. Então, o morador, ele entende números. Então, a gente precisa, ao invés de dizer, precisamos gastar 20 mil reais, a gente precisa começar a falar. O que pode ser 20 mil reais hoje, pode ser 200 mil reais amanhã. E é bom que todo mundo que reside no condomínio, tanto os moradores como os conselheiros, ele entendam a gravidade daquela situação. Então, para que não possa trazer um problema futuro lá na frente, a gente precisa, né, deixar bem claro o real problema, o real custo para a gente consertar naquela determinada situação e evitar que lá na frente gere uma dor de cabeça, gere um problema maior para todos que residem naquele prédio, né, que é o lar deles, né? Sim, é o que nós falamos no bloco anterior, né? Evitar que a omissão do síndico, né, traga consequências para o condomínio, que uma economia vai trazer gastos bem maiores, né, para o condomínio lá na frente. Quais atitudes ajudam a construir uma cultura de segurança predial, onde o síndico é visto como gestor de riscos e não apenas como apagador de incêndios? Ismael. Neste caso, a gente volta a mencionar a mesma situação. É, o síndico ele não precisa estar lá só para apagar incêndios. Eu gosto muito de utilizar essa reforma. Eu gosto muito de utilizar essa frase, né? O síndico não está lá apenas para apagar incêndio. Ele está lá para evitar que o incêndio aconteça. Então, essa frase ela deixa bem explicativa essa situação, né, para a gente. É uma boa reflexão. A gente tem que estar atuando o tempo todo, né? E de forma preventiva. Obrigada, Ismael, pela resposta. Em breve, nós vamos responder as perguntas que vocês enviaram para os nossos convidados. E falando em dúvidas, muitos síndicos atuam com medo de serem processados por não saberem o limite entre manutenção comum e a emergencial. Mesmo alguns síndicos que têm anos de experiência se sentem inseguros quanto ao seu papel, por não terem tido alguma formação sólida, um estudo voltado para a sua realidade. Por isso, hoje apresentamos a Mentoria Síndico Qualificado, o MSQ.
um curso que foi pensado para quem atua como síndico ou deseja ser síndico profissional. Essa mentoria é prática, direta e conectada com a realidade da gestão do condomínio. No MSQ, você aprende a decidir com segurança, agir com respaldo legal e se posicionar como síndico profissional no mercado. E ninguém melhor do que o Dr. Holanda Rocha, CEO do grupo Rocha e Rocha, com mais de 40 anos de atuação na liderança do mercado condominial e imobiliário, para falar sobre isso. Vejam agora o recado dele para vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Ao ingressar nesta mentoria, você está dando um passo decisivo rumo à profissionalização em uma das funções mais estratégicas e também mais desafiadoras da gestão contemporânea, a sindicância profissional. Esta formação foi estruturada para dois perfis muito claros: síndicos que já atuam e desejam elevar seu nível técnico, jurídico e estratégico, e profissionais que desejam ingressar no mercado como síndicos profissionais, com preparo, segurança e credibilidade. Aqui não há espaço para improviso. Aqui há método, fundamento e visão de mercado. A mentoria é estruturada em 13 módulos progressivos, pensados para conduzir você do fundamento à atuação profissional consolidada. Ao longo dessa jornada, você desenvolverá as competências essenciais do síndico moderno. Primeiro, construirá uma base jurídica sólida. Compreenderá o conceito de condomínio, o papel institucional do síndico, seus limites legais e a legislação aplicada à gestão condominial. Aprenderá a tomar decisões com respaldo jurídico, reduzir riscos e conduzir assembleias com segurança e validade. Em seguida, avançará para a gestão administrativa, financeira e operacional. Estruturará rotinas, organizará contratos, compreenderá balancetes, orçamento e prestação de contas, além de aprender estratégias eficazes para lidar com a inadimplência. Mas a formação vai além da técnica. Você desenvolverá a postura institucional, ética e visão de governança. Aprenderá a gerir conflitos com comunicação assertiva e mediação, prevenindo a judicialização e fortalecendo sua autoridade. Também abordaremos tecnologia e modernização da gestão, com ferramentas que aumentam eficiência, segurança e organização. E ao final, você será preparado para o mercado. Posicionamento profissional, estruturação contratual, precificação e atuação estratégica. Você não sairá apenas com informação, você sairá com preparo. Estará apto a atuar com segurança jurídica, organizar a gestão com método, reduzir riscos, resolver conflitos com maturidade e se posicionar de forma profissional e competitiva. Esta mentoria não é sobre decorar leis, é sobre exercer uma função institucional com consciência, técnica e responsabilidade. Se você chegou até aqui, decidiu sair do improviso e entrar no profissionalismo. Seja bem-vindo, o próximo passo começa agora. Se você quer sair do improviso e atuar com confiança, esse é o seu próximo passo. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ agora mesmo para saber tudo sobre a mentoria Síndico Qualificado. Os 100 primeiros que adquirirem a mentoria conseguirão aproveitar a promoção de 50% de desconto. Essa mentoria tem como investimento de apenas R$ 1.499, porém, para os 100 primeiros que comprarem, ficará pela metade do valor, ou seja, R$ 749,50 à vista ou até 12 parcelas de R$ 77,52. E sabe o que é melhor? Por ser uma capacitação para a melhoria da gestão do síndico, esse valor pode ser considerado um investimento pelo seu condomínio. Afinal, você terá melhor desempenho na sua gestão e o condomínio só tem a ganhar com isso. Se você é cliente da ASP Newpred, Condoasp ou Banco HR,
entre em contato com seu gerente de contas ou gerente de carteiras para entender melhor. Não esqueça de visitar o site agora mesmo para aproveitar essa promoção e acesse talentgp.com.br/MSQ e torne-se um síndico qualificado com o MSQ. Agora sim, vamos para as perguntas que vocês enviaram. Pergunta da Ana Carla de Eusébio, do Ceará. Na hora de fazer uma manutenção importante, vocês priorizam a empresa que dá o laudo técnico mais detalhado ou aquela que já tem um histórico de atendimento no condomínio? Natália. Acredito que é sempre necessário analisar vários fatores. O primeiro ponto que a gente sempre elabora o escopo do contrato, do serviço que será prestado, certo? A partir daí a gente consegue ter vários orçamentos, mas todos voltados para a mesma prestação de serviço. Até porque não seria coerente a gente pegar 3, 4 orçamentos, cada um versando sobre questões diferentes. Então, a gente sempre busca apresentar o escopo para as empresas, para que a gente consiga realmente valores fidedignos ao que a gente almeja, certo? E, partindo daí, a gente segue para verificar empresas que sejam devidamente inscritas com seus CNPJs, que emitam notas fiscais. Eu faço toda uma análise realmente da regularidade, se existem pendências naquele CNPJ, porque sabemos que respondemos subsidiariamente, solidariamente, né? Então, é sempre feita essa análise, e a partir daí, desses dois crivos, vamos dizer assim, a gente segue para formar já prestadores de serviço, que eu gosto de chamá-los de parceiros, realmente, que a gente cria um vínculo, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma boa experiência com ele, a gente vai priorizá-lo num futuro momento. Não significa que será sempre ele, mas a gente tenta fidelizar, vamos dizer assim, até porque conhece o condomínio, conhece as dores, e isso facilita a prestação de serviço e torna esse serviço com mais qualidade. Ele traz mais qualidade quando ele já conhece. Então, a gente sempre busca transformar prestadores de serviço em parceiros e trazer para perto. Muito obrigada pela resposta, Natália. Pergunta do Rodrigo Lima, do Rio de Janeiro. Como vocês organizam o calendário de manutenções para que as vistorias preventivas não fiquem apenas no papel e realmente aconteçam na prática? Ismael. Neste caso, o erro mais comum é ter um calendário e não executar, né? O primeiro passo é criar um cronograma anual realista. Então, é importante que a gente siga exatamente o cronograma e execute as benfeitorias como elas devem ser, né? A aprender sempre mais, né? Com a nossa experiência. O que se aplica hoje em um outro condomínio serve lá na frente para um novo condomínio. Então, são situações como estas que a gente leva como aprendizado, né? São aprendizados, são experiências. Sempre buscar referência no mercado, sempre estudar aquilo que você está fazendo. Aprenda com aquilo que está sendo executado. Então, são rotinas que a gente já cria em outras situações e segue implementando, né? Incorporando aquelas ideias para que a gente consiga trabalhar de forma boa, tanto para o condomínio, né, que é o principal interesse, né, prestar um condomínio, um serviço de qualidade, e também trabalhar dentro da transparência, total transparência. Obrigada, Ismael. Temos a pergunta do Eduardo Marques, de Maceió. Como vocês orientam o zelador ou outro funcionário para que eles identifiquem e reportem rapidamente sinais de falhas estruturais, como rachaduras ou infiltrações, antes que virem um problemão? Pode ser a Natália. Perfeito. Nós temos hoje, pelo menos eu costumo criar cronogramas, né, para cada colaborador. Sempre que eles vão passar por aqueles locais onde eles precisam realizar as limpezas e as devidas atividades,
eles já sabem basicamente a análise que eles vão ter que fazer, tanto visual como muitas vezes ali do tocar e identificar. A orientação que eu sempre gosto de passar é formalizem, criem registros. Então, se identificou uma infiltração, se identificou alguma falha que precisa ser resolvida, já me sinaliza através de um registro fotográfico, nos passam, para que a gente possa tratar. Isso ele respalda tanto o colaborador que está nos passando aquela informação, que passou por ali e viu, como também a gestão que identificou e vai conseguir tratar de forma breve. Infelizmente, infiltração a gente sabe que quando aparece é porque já está um pouquinho avançado, né? Mas tem muitas demandas que a gente consegue resolver antes que fique tarde demais, antes que gere um ônus maior para o condomínio. Então, é muito importante isso. Registros fotográficos, nos sinalizar, formalizar, muitas vezes utilizado pelo WhatsApp, isso é um meio de formalizar relatórios através de alguma plataforma, de algum sistema, depende muito de cada condomínio, padrão de condomínio, tamanho, né? Condomínios de casa, condomínios de prédio, poucas unidades, muitas unidades, né? Populosos, mas é muito importante que haja, sim, um controle dessas vistorias que são feitas, seja pelo próprio síndico, seja por um administrador interno, quando existir, mas também pela zeladoria, e já mostrar para eles a importância desses registros. Perfeito, muito obrigada. Temos a pergunta da Mariana Rodrigues, de Brasília. Se o caixa do condomínio está curto e existem duas manutenções urgentes, exemplo, elevador e impermeabilização, qual critério prático vocês usam para decidir qual fazer primeiro? Ismael. Bom, o ideal, na verdade, é sempre ter um planejamento orçamentário, né? Onde você vai prever todas aquelas despesas que são manutenções periódicas. Então, todas essas manutenções, elas têm que estar previstas nesse planejamento, nessa previsão orçamentária. Então, um bom planejamento estruturado, ele vai pegar os demonstrativos dos últimos 12 meses, ver tudo aquilo que o condomínio gastou e vamos fazer a correção, né, conforme a inflação daquele ano e conforme o reajuste das concessionárias. Então, é interessante que se tenha um bom planejamento orçamentário, né, que deixe claro na Assembleia a necessidade real daquele ajuste, né, que é justamente para evitar que lá na frente se gere uma taxa extra, que o reajuste que não ocorreu em anos anteriores possa vir em uma proporção muito maior. Então, é importante essa segmento, né, financeiro bem estruturado para o condomínio, e no caso, quando não ocorre o recurso que consiga atingir a realidade do condomínio, se é criada uma taxa extra, né? E aí a gente volta para aquele ponto inicial, que é a importância daquela taxa extra. Lembra, para que o problema de 20 mil não gere o problema de 200, não gere uma dívida maior lá na frente de 200 mil. Muito obrigada. Chegamos à última pergunta que foi enviada pelo nosso público, a nossa audiência. Agradecemos as respostas de vocês, Natália e Ismael, foi muito enriquecedor. E agora vamos chamar novamente o Dr. Paulo, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindos de volta, Dr. Paulo. Olá, tudo bom? Bem, obrigada pelo retorno. Nós vamos agora para a pergunta da Lorena de Teresina. Doutor, se eu herdei um condomínio com problemas estruturais graves das gestões anteriores e eu ainda não tive tempo de consertar, eu já estou respondendo juridicamente por essa omissão? Sim. No direito condominial, a responsabilidade do síndico é ativa e a partir do momento que ele assume o cargo, a partir do momento que ele é eleito. Ou seja, ele é obrigado a cumprir as obrigações do Código Civil e da Convenção e do Regimento Interno. Detalhe, problemas estruturais exigem ação imediata. No direito condominial, a gente tem uma teoria, a teoria dos 3 S's, né? Segurança, saúde e sossego. Portanto, o síndico eleito, ele é o principal representante e responsável
pela administração e segurança das áreas comuns. Desta forma, a resposta é sim, ela é positiva. A partir do momento que você assume, você pode responder juridicamente por essas omissões. Que você tem a ação e você tem a omissão. Entendi, doutor. Muito obrigada pela resposta. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Rubens Silva, também de Teresina. Doutor, eu sou síndico. Se um funcionário não me avisou sobre uma infiltração que ele viu meses atrás, e isso gerou um prejuízo à minha responsabilidade jurídica perante os moradores, continua sendo exclusivamente minha, ou eu posso repassar o prejuízo para o funcionário? Vamos lá. Pergunta bem interessante. A responsabilidade jurídica perante os moradores pelos prejuízos causados por infiltrações em áreas comuns é primariamente do condomínio e, por extensão, do síndico, que ele é o representante legal. Então, o nosso Código Civil, no artigo 1348, alega que o síndico ele tem o dever legal de vigiar e conservar o patrimônio, né? Entretanto, o síndico ele pode mover uma ação de regresso contra esse funcionário, né? Tendo em vista o princípio da causalidade. Então, a primeiro momento, o condomínio responde, sim, mas tendo em vista o princípio da causalidade, quem deu causa, né? O funcionário, aí sim o condomínio pode mover uma ação de regresso contra esse funcionário, pode colocar perdas e danos, de reparação, uma indenização. Então, dessa forma, é o seguinte, a gente tem que ser responsável que o síndico, nesse momento primário, ele é responsável tem a responsabilidade jurídica. Mas caso ele verifique do princípio da causalidade, ele pode sim mover uma ação de regresso contra esse funcionário que deu causa. Perfeito, doutor. Temos uma terceira pergunta, do Cauã de Belém. O condomínio está sem caixa. Juridicamente, o fato de não ter dinheiro em caixa me isenta da responsabilidade se alguma manutenção obrigatória não for feita? Bom, vamos lá. Também outra pergunta interessante e também bem contínua nos condomínios, né? Principalmente nas AGOs, nas AGS e tudo mais, que é a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Bom, vamos lá. Eu falei anteriormente do artigo 1348 do Código Civil. Vou reforçar. O síndico é civil e criminalmente responsável pela segurança e conservação das áreas comuns, né? Isso o Código Civil traz de forma bem delineada. A ausência de recurso é considerado um risco de gestão e não uma excludente de responsabilidade. Nesses casos, o síndico poderia convocar uma assembleia para deliberar uma taxa extra ou utilizar o fundo de reserva, né? Desta forma, eu encerro essa pergunta dizendo: problemas graves exigem uma ação imediata, né? Então, caso exista um grande problema grave e o condomínio não tem caixa, tem que avisar imediatamente o Conselho Fiscal para verificar o que fazer e também verificar, dar esse aviso à comunidade, tendo em vista que pode representar um problema gravíssimo ao condomínio. Então, desta forma, é o seguinte: problemas graves exigem uma ação imediata. Por isso, da organização no orçamento. É muito importante a organização no orçamento. Quando você for fazer uma AGO, a planilha orçamentária, você tem que verificar os gastos, problemas futuros, né? E caso não seja necessário, vão ter que acrescer uma taxa extra, verificar o fundo de reserva, né? Fazer orçamentos, prestação de serviço de forma preventiva para a gente tentar conciliar problemas futuros. Então, por isso, a gente sempre indica o seguinte: a comunidade do condomínio sempre participa das assembleias, sejam ativas em relação aos orçamentos, verifiquem as prestações de conta. Então, isso tudo é muito importante para ter organização fiel do condomínio. Perfeito, doutor. Nós agradecemos muito a sua colaboração, as suas respostas, tá?
E que conversa rica tivemos hoje, né? Fica claro que uma gestão bem feita é fundamental para livrar o síndico de ser responsabilizado, mas também para o bem de todos os condôminos e bem do condomínio. Quero agradecer muito aos nossos convidados pela participação e por compartilharem de tanta experiência. Muito obrigada, doutor Paulo. Quero agradecer pela sua participação hoje. Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre direito condominial e tenho uma paixão imensa por essa área. E é muito bom discutir sobre esses assuntos, né? É de uma riqueza profunda. Muito obrigado mesmo. Obrigada também. Obrigada, Ismael, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom estar colaborando com o nosso conhecimento, ajudando o próximo, ajudando os gargalos, né? Que todo profissional tem diariamente. Então, agradecemos também a participação da Natália, que também colaborou muito bem aqui com a nossa live. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada a todos os convidados por estarem aqui. Foi enriquecedor cada informação, né? Agradeço a oportunidade de estar presente, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, da minha vivência. Foi maravilhoso, tá? Uma ótima noite a todos e estarei ansiosa aí para os próximos momentos. E também agradecemos novamente aos nossos apoiadores, HR Digital, o Banco dos Condomínios e Condoasp, Assessoria Condominial. E, claro, agradecemos a você que esteve aqui conosco. Não esqueça de seguir a Pred News nas redes sociais e acessar prednews.com.br. O Meet dos Síndicos volta em breve com mais conteúdo para ajudar a transformar a gestão condominial do Brasil. Uma excelente noite a todos e até o próximo encontro.